cinza, não emite clarão, não exige reverência. Ela apenas existe, vazio fértil da esperança da presença. Não é promessa, é condição. O que era fixo torna-se transitório. O que era transitório revela-se eterno. O que estava condenado ganha bifurcação. Até os adormecidos sentem vibração no núcleo. Até aqueles com apenas um último movimento percebem nova rota invisível. Mas esperança altera ecossistemas, onde a possibilidade, a escassez perde domínio. E aqueles que vivem de ciclos fechados sentem o perigo. Eles emergem, monstros de repetição, seres que se alimentam de inevitabilidade, bocas feitas de sequência, olhos moldados por necessidade. Eles não odeiam, eles temem. Se o vazio fértil se expandir, a fome estrutural desaparece. Se houver alternativa, o ciclo se rompe, eles avançam. Eles temem. Se o vazio fértil se expandir, a fome estrutural desaparece. Se houver alternativa, o ciclo se rompe, eles avançam. A primeira consequência observa em silêncio. As hostes seladas sentem tensão crescente. A estrutura do campo vibra sob pressão. A pérola não se move, ela apenas pulsa. Sa, Ang, Sekenhen, Jejetepema. O primeiro monstro rasga o aço. O corpo é feito de repetição infinita. Sua força nasce daquilo que não pode mudar. Ele avança para consumir a possibilidade. Observa, não esconde, não protege. Foi um presente pela lei que acabei de escrever. Mas se desejam tanto, tentem vir buscar. Os monstros saltam em uníssono. A fome colide contra a esperança. O campo torna-se turbulência de energia comprimida. Sequências tentam fechar-se novamente. Ciclos tentam restaurar a escassez, mas a pérola pulsa. O vazio fértil não combate, ele oferece, e essa oferta é mais perigosa que qualquer lâmina. A batalha não é apenas por domínio, é por decidir se o destino permanecerá fechado ou se abrirá. A fome avança, a esperança permanece, e o próximo impacto definirá qual dos dois sobrevive. No centro do campo, como um coração que não pertence ao tempo. E ao redor dela a fome se ergue em formas deformadas. Corpos feitos de repetição, bocas moldadas por ciclos fechados e olhos vazios de alternativa. Eles não avançam por ódio,
mas por necessidade estrutural. Pois onde há fertilidade, a escassez perde fundamento. E aquilo que vive de inevitabilidade sente a própria dissolução aproximar-se. O impacto é inevitável. E quando os monstros saltam contra o vazio fértil, o campo não se defende com muralhas ou lâminas, e ele sorve a colisão como o solo que recebe a tempestade. Permanece imóvel, enquanto os corpos se fragmentam ao tocar a superfície invisível da pérola. E o que deveria ser destruição torna-se reorganização. As estruturas de repetição que sustentavam aquelas criaturas começam a desfazer-se não em ruína, mas em matéria-prima. E cada fibra de fome é redirecionada para dentro do vazio como substrato fértil. Não há clarão, não há grito de guerra. Apenas transmutação silenciosa onde o ciclo fechado é desmontado e reconfigurado como possibilidade aberta. A pérola deixa de ser apenas promessa. Inicia sua metamorfose, o vazio fértil começa a produzir microestruturas invisíveis, redes delicadas que se entrelaçam como raízes subterrâneas, conectando fragmentos dispersos em um sistema orgânico emergente. O que era potencial latente torna-se processo ativo, e o campo antes dominado por escassez passa a vibrar com a abundância estrutural. Cada monstro que ataca acelera o crescimento. Cada investida adiciona matéria à expansão. Cada tentativa de consumir torna-se alimento para aquilo que jamais poderia ser devorado. A transformação atinge um limiar irreversível, quando o vazio fértil transcende sua própria condição e assume forma de natureza fértil. Um ecossistema ontológico que se propaga por todos os pontos do campo, infiltrando-se nas fissuras do destino e germinando novas bifurcações, onde antes havia apenas repetição. Não é defesa, é criação estrutural. Onde havia condenação, agora há rota alternativa. Onde havia fim inevitável, agora há multiplicidade. A fome começa a perder forma, pois já não encontra terreno árido onde se sustentar. Então o centro muda. A natureza fértil, expandida e estabilizada, começa a contrair-se para dentro de um, não como objeto externo, mas como núcleo renovado. O vazio operante que antes sustentava sua presença é preenchido por fertilidade ativa. E seu eixo deixa de ser apenas transcendência para tornar-se geração. Wu não destruiu a fome, ele a converteu. Não negou o ciclo, ele o abriu. E quando o novo núcleo pulsa em seu interior, o campo inteiro reconhece que a estrutura do universo foi alterada. A fome se dissipa na abundância. O ciclo se curva diante da bifurcação. E o novo núcleo pulsa, não como poder, mas como origem em expansão. Penetosa fértil pulsa no núcleo como coração recém-formado e ele a conduz, não
como quem carrega um troféu, mas como quem entrega um centro ao lugar onde centro recebe em legitimidade o trono. Não é objeto nem símbolo, é regime, é critério, é a garganta pela qual o Yama de Cosmos respira a realidade. Quando o núcleo fértil se aproxima, o trono não reage com luz ou choque. Silêncio absoluto, abre o núcleo, expõe ao eixo tronão. Não há colisão, não há resistência, há alinhamento, a fertilidade aprende a linguagem do critério. E o critério aprende a respirar sem escassez. O trono deixa de ser apenas muralha que corrige e torna-se também raiz que sustenta a germinação. A própria estrutura do poder começa a modificar-se. A segunda etapa é dissolução estrutural. A natureza fértil não permanece externa, ela é absorvida pelo eixo do trono e convertida em função permanente. O que era possibilidade torna-se lei interna. Surge uma nova camada, brotamento do critério. Agora o trono não estabiliza apenas selando, mas criando rotas legítimas onde antes havia apenas fechamento. No Honai Cosmos, a mudança espalha-se como vibração subterrânea. A causalidade perde exclusividade sobre o depois. Destinos fechados começam a rachar não por ataque, mas por falta de fundamento. Onde havia inevitabilidade, surgem bifurcações autorizadas. O universo não entra em caos, ele expande a experiência. A repetição perde alimento, a escassez deixa de ser lei. Os ciclos fechados enfraquecem monstros que viviam de destino único. Sentem a própria forma estável, não foram destruídos, foram superados por abundância estrutural. Até os adormecidos percebem alteração no horizonte do possível. Aqueles que tinham apenas um último movimento agora possuem escolha. Escolha é mais poderosa que força. Dentro de o centro muda, o vazio operante que sustentava sua presença torna-se vazio. Gerador sobre critério, ele não apenas transcende, ele fecunda seu eixo, deixa de ser apenas antecedência e torna-se origem, expansão. O trono pulsa em uníssono com seu núcleo e pela primeira vez fertilidade e soberania tornam-se inseparáveis. O segredo revela-se. Fertilidade sem critério é promessa, fertilidade no trono é lei. O Honai Cosmos passa a conter em si mesmo a capacidade de gerar caminhos legítimos. Não é rebelião contra o sistema, é evolução do sistema. A fusão conclui-se sem explosão, há apenas uma calma impossível, como se o mundo tivesse sido reajustado por dentro. O trono Adão pulsa como berço e como eixo. A partir desse instante, o todo destino fecha. Já encontrará resistência, não na espada, mas na germinação. O trono respira, o Honai Cosmos expande e o novo núcleo governa. Não por domínio, mas por geração. A Nature's fértil,
Envolve o tal como neblina viva que não sufoca, mas nutre a força ou se afasta lentamente. Não por recuo, mas por concessão. Ele abre espaço, ele permite que o tal possua seu próprio jardim. A fertilidade não é domínio imposto, é solo revelado. E à medida que o tal respira essa nova condição, a cúpula do céu começa a elevar-se, não como reação violenta, mas como expansão inevitável diante da germinação estrutural. O trono vibra brutalmente, não por conflito externo, mas por reorganização interna. Sons emergem do próprio eixo, não como ruído, mas como invocação. Cada palavra ressoa como selo e como chave. Cada nome guarda um segredo oculto que não se explica, apenas se atravessa. Dezoito nomes, 18 portões. Cada portão se abre não para fora, mas para dentro. Cada vibração reorganiza camadas invisíveis do pentecosmos. A árvore da vida de Utão começa a pulsar com intensidade crescente, como se cada raiz estivesse recebendo nova seiva. O sorri, ele bate palmas e 12 frutos brilham simultaneamente, irradiando luz densa e silenciosa. Executam mudra e 6 destinos, ascendem na árvore como constelações recém-nascidas. O campo inteiro treme, não por destruição, mas por revelação. Então 13º fruto inicia sua transformação. Não explode, não se fragmenta, ele se aprofunda. O fruto torna-se santuário, o santuário nasce quando tal refina a natureza fértil e a propaga como lei viva. Não é templo de pedra, não é construção material, é condição estabilizada onde fertilidade e critério coexistem sem conflito. Aquilo que se ergue não é apenas nova estrutura, é nova legitimidade. Os seres que observam finalmente compreendem o que cresce diante deles. Não é apenas expansão, é o trono do santuário do tal. O santuário que nasceu com a chegada da natureza fértil. A cúpula do céu continua a elevar-se enquanto a árvore vibra com 13 pulsações unificadas.
seu jardim, o trono tornou-se berço, e o santuário ergue-se não como fortaleza, mas como origem estabilizada do infinito. Quando o santuário nasce, não surge como templo de pedra, mas como maturidade estrutural do próprio mundo. O Tao deixa de apenas sustentar cultivo isolado e passa a oferecer solo profundo para ascensões legítimas. O que antes exigia ruptura violenta contra as correntes do destino, agora encontra raiz estável. O campo não enfraquece a luta, ele a reconhece. O santuário é o ponto onde fertilidade e critério tornam-se inseparáveis. Não é promessa de poder fácil, é autorização ontológica. Ele marca o instante em que o Amodi cosmos alcança densidade suficiente para sustentar nascimentos que antes rasgariam seu céu. A evolução deixa de ser exceção e torna-se possibilidade real. Entre essas possibilidades está algo raríssimo: o nascimento dos lordes imortais da poeira. Consciências que não se desfazem sob erosão cósmica, que atravessam mera sem perder coerência, que caminham entre criação e dissolução como quem atravessa estações. Antes apenas o alto céu e o céu estrelado do domínio Asura podiam suportar tal emergência. Agora o Tão ergue-se ao mesmo patamar. Cada fruto que amadurece na árvore transforma o santuário. 12 frutos brilham como fundamentos, 6 destinos ascendem como eixos, e o 13º inicia sua metamorfose. O fruto não explode, ele aprofunda, ele se converte em espaço sagrado vivo. O santuário cresce com cada ascensão e ao crescer facilita novas ascensões. Resistência estrutural contra aqueles que lutam. Contra o destino diminui, não desaparece, mas muda de natureza. O mundo já não é obstáculo puro, é campo fértil.
permitiu tornar-se um lorde do destino. Deixa de ser milagre impossível e passa a ser trajetória alcançável para aqueles que suportam o peso da própria escolha. O santuário representa a ascensão dos frutos. Cada novo fruto altera o regime do trono, amplia a raiz do mundo, estabiliza o céu acima dele. O quadricosmos deixa de ser apenas território e torna-se eixo gravitacional de evolução. Outros planos não observam por temor, mas por atração. Quando o santuário pulsa, o céu não se rasga, ele se expande. A maturidade do tal revela-se não como dominação, mas como capacidade de sustentar grandeza. O nascimento dos lordes torna-se possível não por ruptura, mas por legitimidade. O santuário ergue-se, o tal amadurece. Sem quebrar. Vocês classificam o mundo como poeira e desconhecido. Mas para vocês, o desconhecido não é melhor do que a poeira. Caminha no salão central do domínio Asura. A arena irrevogável vibra sob seus passos. Ali não há fuga. Ali não há desvio. Este é o momento de todos vocês que não desejam esperar poderem se mover juntos. Eu estou na arena e não há como sair. Se eu cruzar este limite, romperei meu próprio juramento. Venham quantos quiserem, da forma que quiserem. Hoje não usarei os 13 frutos, não usarei os 6 destinos, não utilizarei o coração, nem a vontade. Hoje utilizarei apenas a bênção. É uma boa hora para cobrar a bênção dos céus do Tao, de todas as faces da presença. A bênção é fruto da caridade, mas hoje eu cobro por caridade. Hoje eu cobro o dízimo dos céus. Relâmpagos gigantescos inundam o campo de batalha. Os inimigos enfurecidos avançam, disparando energia e sequência. Ergue a palma. O que desce não é técnica, é a bênção do alto céu. O ar se rasga, o espaço dobra, a arena estremece. Uma criatura que observava de longe grita enfurecida: você ousa roubar a bênção do alto céu. Fecha o punho, a fenda celestial seca. A energia condensa-se, uma gema forma-se em sua palma. Não é simples luz, é tributo comprimido, é relâmpago estabilizado. O que aterroriza os inimigos não é o roubo, é a ausência de tribulação.
pura. Sem frutos, sem destinos, sem coração. Manifesto, sem vontade declarada. Apenas benção apropriada. Arena irrevogável, fecha-se por completo. Os relâmpagos orbitam como correntes vivas. A poeira não pode medir aquilo. O desconhecido não pode conter aquilo. Vocês dividem o mundo em poeira e desconhecido. Mas hoje a bênção não pertence a nenhum dos dois. A gema pulsa na palma de o alto céu observa e a arena aprende que enfrentar a bênção é enfrentar o próprio céu. sem intercessão. Relâmpagos rasgam o salão central do domínio Asura. A arena irrevogável pulsa sob impacto constante. Inimigos avançam, energia concentrada corta o ar. E ainda assim o permanece no centro. Vocês classificam o mundo como poeira e desconhecido. Mas para vocês, o desconhecido não é melhor do que a poeira. Vocês desejam compreender o corpo da bênção marcial. Então aprendam enquanto tentam me derrubar. Um ataque colide contra sua palma erguida. A gema vibra, não explode. Não é ataque, é permanência sob agressão. O corpo da bênção marcial possui 3 estruturas: núcleo condensado, membrana de presença, campo de redistribuição. Sem núcleo legítimo, o céu reage. Sem presença pura, a energia corrompe. Sem redistribuição, vocês se tornam tiranos. Outro inimigo dispara sequência ardente. A lâmina do dízimo surge por um instante, corta o excesso estrutural e retorna ao centro. Continua falando. Vocês pensam que a bênção é recebida. Ela é cobrada, e só pode ser cobrada por quem não carrega excesso interno. Se tentarem formar o núcleo sem legitimidade, o céu responderá. Se o céu permanece em silêncio, é porque reconhece o direito. Um monstro salta. O chakra do dízimo gira pela arena, removendo camadas infladas de poder acumulado. Auditando cada estrutura desproporcional, Uno interrompe a palestra, rine a coluna. Sem rir, nenhum portão se sustenta. Se vocês não removem o excesso em si mesmos, a bênção removerá por vocês. A arena vibra sob colisões sucessivas. Relâmpagos descem, são absorvidos. Energia é redistribuída. Ele não usa frutos, não usa destinos, não invoca coração nem vontade. Apenas estabilidade absoluta. E é o direito de permanecer quando todos desejam sua queda. E
é o direito de cobrar sem se tornar tirano. E nem existir como poeira e como desconhecido, e ainda assim não ser abalado. Fecha o punho. A gema pulsa como relâmpago comprimido. Venham, continuem atacando. A palestra ainda não terminou. O santuário tal ergueu-se. O trono desenvolveu o seu jardim. Agora o mundo sustenta aquilo que antes era impossível. O nascimento dos lordes imortais da poeira. O campo vibra com nova raiz. A poeira acende. O transitório ganha. O mortal encontra estrutura. Aqui as 3 estruturas: núcleo condensado, membrana de presença, campo de redistribuição. O corpo da benção marcial torna-se forma única. Não é defesa, é estado absoluto. Na mão direita, a lâmina da glorificação exaltada. Ela não corta carne, Ela revela a essência, o que é legítimo se fortalece, o que é inflado se expõe. Na mão esquerda o cajado inferno adormecido. Ele toca o solo, culpa desperta, karma vibra. Pactos ocultos tremer, Não cria inferno, acorda o que já existia. a luta continua. Poucos inimigos restam, dos maiores ainda resistem. Mas então o ar muda, uma figura etérea caminha. Nada o toca, nada o impede. Os sobreviventes recuam, não por medo de força, mas por ausência de definição. Ele não é entidade, Não é Deus, não é consequência. ele é o próprio desconhecido que caminha. Encara. Vocês são velhos nexos que se esqueceram de propagar. A frase atravessa o campo. Eles acumularam, não distribuíram. Fecharam-se. O santuário pulsa, a grande árvore vibra. 12 frutos brilham, o 13º transforma-se em santuário pleno. A raiz sustenta. O mundo agora pode gerar lordes, o desconhecido observa. Ele não ataca, ele testa. Se o santuário É legítimo, permanecerá. se não for, será absorvido. O permanece imóvel, a lâmina suspensa.
o cajado firme, a bênção marcial estabilizada. A era mudou e o desconhecido caminha. Existem seres que por eras infinitas congelaram sua evolução, suspenderam destinos, silenciaram causalidade e interromperam próprio avanço. Não morreram, aguardaram. Sabiam que a verdadeira era do trono não começa quando o trono se ergue. Começa quando o primeiro fruto nasce. O fruto não é símbolo, é prova, é raiz cultivável. Quando o primeiro fruto surgiu, um eco atravessou as eras. O trono deixou de ser promessa, tornou-se estrutura evolutiva. E os congelados despertaram. Não foram chamados, foram atraídos. O trono que aguardavam não é o mais alto, é o último entre todos os tronos. Não governa, ultrapassa, não substitui, encerra ciclos de governança. Nas arenas deste estágio não há privilégio. Aqui só entram aqueles que tocaram o primeiro dos 13 frutos. Gênios são poeira, predestinados nada são. Linhagens evaporam, aqui impera apenas o marcial. Entre os espertos caminham monstros, imperadores e eras esquecidas, anomalias quase absolutas, seres que aguardaram milênios sobre milênios. Não vieram destruir o trono, vieram evoluir junto a ele. Porque sabem, depois deste lugar, os maiores de suas eras lutarão até a morte. Não por ódio, por direito de continuar. Cada fruto transfigura o trono. Cada fruto altera o santuário, expande a gravidade evolutiva, redefine o limite ontológico. O primeiro fruto desperta, o segundo seleciona, o terceiro elimina e o ciclo prossegue. Observa, ele não convoca, ele estabelece campo, e o campo traz aqueles que estavam congelados. A grande arena começa, não
legítimo trono começou a se mover.